ouvintes da Rádio Educativa, bom dia. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, hoje, dia 4 de julho, estamos iniciando mais um programa Ciência e Cultura nas Ondas do Rádio. E estamos hoje em locais diferentes, hoje eu não estou no estúdio, e eu gostaria de agradecer aqui em primeira mão, cumprimentar e agradecer ao Jonathan Santos, que está fazendo a transmissão, ele que faz tudo que nós precisamos aqui na Rádio Educativa, ele está sempre à disposição. E hoje ele está aqui comandando a mesa de som, fazendo a transmissão. Um grande abraço, Jonathan. Muito obrigada pela ajuda. E hoje, então, o programa é para nós falarmos sobre a Lei Paulo Gustavo. E nós temos, para poder falar da Lei Paulo Gustavo, nós também precisamos voltar um pouquinho, falar sobre o Ministério da Cultura, falar sobre como que isso está se organizando dentro dos estados, dentro dos municípios. Então, dessa forma, o bate-papo vai ser sobre isso. O tema central é a Lei Paulo Gustavo, como é que vai chegar os recursos dessa lei para os municípios, para os fazedores de cultura, mas também vamos fazer conversar um pouco sobre o Ministério, né, da Cultura. E para falarmos sobre isso, eu fiz um convite e fiquei muito feliz por ele ter aceito. É o Milton Gonçalves Júnior, entre nós, conhecido como Miltinho. Então, de vez em quando aqui eu vou falar Milton, depois eu vou falar Miltinho, mas é uma pessoa muito querida por nós, e agora ele está coordenando o escritório do Ministério da Cultura aqui em Goiás. Então, Milton, seja muito muito bem-vindo, e obrigada por você ter aceito estar aqui conosco hoje, trazer essas informações que são tão importantes. Nós temos aqui a Rádio Educativa, ela tem um alcance muito, muito importante aqui, não é somente para Iporá, nós temos vários municípios da região que recebem o nosso sinal, que acompanham a programação da Rádio Educativa FM, e também temos mais 7 web rádios, né, dentro de um diretório, que também fazemos parte. Então, nós temos, assim, um longo alcance, e é importante que essas informações de hoje cheguem a quem ainda talvez tenha dúvidas ou não esteja ligado aos prazos que está aí terminando. Então, seja bem-vindo, vou deixar espaço para você poder cumprimentar nossos ouvintes e quem está nos acompanhando pelo Facebook, e aí a gente entra no assunto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Viviane, todos os ouvintes da Rádio Educativa, moradores de Iporá e região. É uma satisfação imensa estar nessa manhã com vocês, e ainda mais falando de cultura, falando da nossa identidade cultural, da preservação da nossa identidade, e de recursos, né? De recursos que o Ministério da Cultura está disponibilizando de forma imediata para todos os municípios brasileiros. É uma satisfação imensa, então, poder estar aqui com vocês e falar sobre essa recriação do Ministério da Cultura, sobre a recém-criação do escritório aqui em Goiás, e sobre a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II e outras que virão aí nesse momento. Obrigada, muito obrigada mais uma vez, que bom você poder estar aqui, dividir essas informações conosco, e vou deixar aqui, lembrando o pessoal que participa, se você estiver, quem está nos ouvindo pela Sintonia 101,5, se você quiser deixar sugestões ou perguntas sobre o que nós vamos conversar durante, né, essa hora, né, da manhã, deixe o seu recado de texto pelo WhatsApp da Rádio Educativa, o 64 984 53 3086. O pessoal que participa bastante já tem esse número ali guardadinho, mas também pode enviar no meu WhatsApp, que é 64 99658 7782. E quem está nos acompanhando pelo Facebook pode deixar sua pergunta nos comentários, que aí nós também temos acesso e vamos respondendo conforme as participações cheguem aqui. Tá bom? Milton, então antes da gente entrar no assunto da lei e falar sobre o Ministério, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, para quem está nos ouvindo. É a primeira vez que você participa aqui do Ciência e Cultura, nas Ondas do Rádio. É um programa que ele foi pensado
justamente para trazer essas informações à população. Às vezes são informações que a gente vê na televisão, vê na internet, mas às vezes, muitas vezes fica a dúvida, né? Para quem está em casa, está no seu trabalho, fala, gente, como é que, né, a gente se divulga os valores que vão chegar para os municípios ou que está chegando para os estados, mas geralmente eles ficam em dúvida sobre como que esse recurso é acessado, o que, que o município precisa fazer. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre a sua trajetória, como é que você chegou agora, né, como nosso coordenador, como nesse momento você está como nosso coordenador da recém-criada Secretaria do Ministério da Cultura em Goiás. Então, conte para nós sobre você. Eita. Então, eu sou o Milton Gonçalves Júnior, muitos me chamam de Miltinho. Iniciei minha trajetória de atuação no movimento estudantil secundarista, fui de grêmios estudantis, da entidade que representa os estudantes em Goiânia, de Goiás, fui da União Goiana dos Estudantes, e cheguei a ser vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas aqui no estado de Goiás. Então, e no movimento estudantil, minha principal atuação sempre foi na organização das atividades, organização dos eventos, das próprias manifestações, dos atos. Então, precisa ter uma atividade cultural, precisa ter isso. Então, a via de produção sempre no movimento estudantil já foi aflorada. Então, já desse processo eu já tinha os meus processos de produção, organizar evento na escola, festivais, música. Criei um grêmio estudantil numa escola que chamava JECA, que era o Grêmio Estudantil Castro Alves, que a gente sempre tinha dentro do mês tinha um dia em homenagem a Castro Alves, então a gente sempre fazia, era poesia, era música, era dança, né? A gente veio essa semana, nos últimos dias aí, a independência da Bahia, então a gente veio até muito à tona quando eu fui do Grêmio Estudantil Castro Alves nesse processo. E foi passando, eu fui para a atuação mais partidária depois de um momento, dirigia uma juventude partidária, e também com a organização de exposições, sempre fazendo o link da questão da atuação política nos movimentos sociais, mas também com a arte, com a cultura, pensando jovens artistas nesse processo. E eu me ingressei na gestão pública, aqui na Prefeitura de Goiânia, na coordenação de uma assessoria especial da Prefeitura que tomava conta dos mutirões, das frentes de serviço. Então, nesse processo também de produção, ver escalonamento de quem trabalhava, de qual que era a secretaria que ia atuar, qual que era o serviço que cada um ia fazer. E logo fui convidado para ser chefe de gabinete de uma outra secretaria e cheguei na chefia de gabinete da Secretaria de Cultura aqui em Goiânia. Aí na Secretaria de Cultura aqui em Goiânia, aí foi quando eu fui me especializar, fazer um curso na área de gestão pública e sempre alinhei a parte administrativa com a questão cultural. Sempre gostei das planilhas, dos projetos, sempre gostei da questão de mais a parte organizativa. Muitos artistas não gostam dessa parte, eu, como sou da produção, já preferi entrar nessa parte, inclusive auxiliando artistas em projetos. Nós montamos, com a minha saída do poder público, nós montamos um coletivo que chama Goianidades Produções, que trabalha com fomento de artistas goianos, produtos culturais goianos nas redes, numa forma de divulgação, de mostrar para o Brasil que existe muita coisa bacana aqui no estado de Goiás. E também com alguns eventos próprios, por exemplo, nós temos um bloco carnavalesco, que chegou a 12 anos agora, e um projeto que é o primeiro do Brasil, que leva música para os terminais de ônibus, que é o projeto que chama Eixo Musical. O projeto Eixo Musical, nós vamos estar na terceira etapa, a terceira edição agora, que leva 10 shows para os terminais de ônibus aqui em Goiânia. Enquanto o povo está passando, correndo, indo para casa, a gente leva a arte e cultura onde um público já está. Então, foi um processo diferente. Assumi no ano de 2021
a Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores, o secretário estadual de Cultura do partido, e foi virando um processo de atuação cultural. Ingressamos no Comitê da Lei Paulo Gustavo, do Comitê da Lei Aldir Blanc II, e esse processo, eu cheguei a ser convidado no mês de fevereiro para assumir o escritório do Ministério da Cultura aqui em Goiás. É um escritório novo, na verdade, são escritórios novos no Brasil afora, uma estrutura nova com o recém-criado MIM, que a gente agora, no último dia 16 de maio, saiu a portaria de nomeação e a gente vem construindo mais incisivamente o trabalho nesse sentido. Obrigada, eu esqueci aqui meu microfone fechado. Eu sempre faço isso. Miltinho, obrigada. É importante, eu fiz essa pergunta, porque eu acho assim, eu gosto de ouvir as pessoas que fazem o seu trabalho, poder contar sobre eles. Né? Porque eu tinha aqui a lista, e quando eu falo lendo aqui, mesmo só contando, parece que não tem o mesmo sabor. Então é importante a gente ouvir quem faz, para poder, sabe, trazer a essência mesmo do que trabalha. Então, parabéns, Miltinho, por todo o engajamento, né, há tantos anos. Eu tenho certeza que toda essa experiência fará diferença frente à secretaria aqui em Goiás, né, do Ministério da Cultura. Muito importante. E aí depois eu vou até pegar o que aqui eu não anotei, mas depois eu quero pegar de novo o nome do coletivo, que aí eu vou colocar no Facebook, deixar que o pessoal tiver interesse em entrar em contato. Aqui em Porá mesmo, quando você estava falando sobre Castro Alves, estava falando, gente, nós temos um poeta, né, reconhecido, que é o Pio Vargas. E, inclusive, a biblioteca da UEG leva o nome dele. Já tivemos muitas ações culturais voltadas para as questões do Pio Vargas. E, além, né, claro que ele é assim, o grande reconhecido, mas nós temos muitas pessoas envolvidas com cultura aqui em Porá, e que outros já não estão aqui, talvez, mas que são de Porá e que estão, né, nesse cenário cultural. E, além disso, nós temos as pessoas que estão aqui no município, que fazem cultura e que precisam tanto de receber de estar, de ter acesso a informações, a recursos, principalmente, né? Nós temos aqui uma longa trajetória aqui em Porá de dificuldades, principalmente durante a pandemia. Nós estamos com um problema que a gente não está, os artistas não estão conseguindo acessar o Fundo Municipal de Cultura. Nós tivemos aqui uma série de ações voltadas por um grupo de fazedores de cultura se organizaram junto comigo lá na Câmara Municipal, a gente cobrando do Executivo que esse fundo municipal seja realmente direcionado, seja utilizado como a lei prevê, né, que realmente através de editais. Isso aqui, eu fiz até contar aqui rapidão, eu fiz no início do ano, no final do ano, depois fiz de novo no início do ano, a solicitação para que aconteça conferência de cultura, porque faz muito tempo que não acontece aqui em Porá, então está muito, muito parado. Então, agora esse contato aqui maior, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muitas coisas pela cultura de Porá e região. Nós temos uma cultura riquíssima aqui, né? A questão as folias de reis são muito presentes aqui, temos cantores maravilhosos, poetas, temos produtores aqui, então tem muita coisa para ser mostrada, muita coisa para ser feita e muita coisa pronta, só precisando, né, ter um pouco mais de espaço. Bom, mas, Miltinho, eu gostaria então agora, já chegaram algumas perguntas aqui, mas eu quero, e as perguntas já estão direcionadas à Lei Paulo Gustavo, mas eu quero, antes da gente entrar na lei propriamente dita, que você coloque aqui um pouco para os nossos ouvintes, para também quem está nos acompanhando pelo Facebook, sobre a questão do Ministério da Cultura em específico. Né? A recriação, porque nós estávamos sem o Ministério de Cultura, né, realmente funcionando. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso para os nossos ouvintes. Eu falo um pouco porque a gente não tem como, no pouco tempo que nós temos, não dá para se
para aprofundar muita coisa, mas podemos trazer o essencial e depois a gente continua esses bate-papos nos próximos programas, que eu já faço convite aqui, tá bom? Então, comentar um pouquinho sobre a questão da criação. Tá bom. Então, gente, desde o processo eleitoral, primeiro, as eleições de 2022, o processo cultural, o fazer cultural, o trabalhador da cultura veio muito à tona, né? Foi pauta da campanha. O presidente Lula foi eleito falando da construção, da recriação do ministério, foi eleito falando da criação dos comitês de cultura e nos deu a tarefa de fazer isso. Na sua posse, no dia 1º de janeiro, já foi assinado o decreto 11.336, que versa sobre a recriação do Ministério da Cultura. A recriação do Ministério da Cultura e foi amplamente debatida pelo GT que acompanhou a transição, e a gente teve condição de contribuir, dar alguns pitacos. Esse GT trabalhou um formato que prevê que o Ministério da Cultura seja descentralizado, que tenha capilaridade em todos os estados. E foi criada dentro da estrutura uma secretaria, que é a Secretaria de Comitês, da qual está ligada, os escritórios estaduais estão ligados. Nós aprovamos, com a recriação do MINC, a criação de 27 unidades, 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal, que são escritórios com estrutura física e de pessoal que vão dar auxílios aos fazedores de cultura, aos trabalhadores de cultura, ao movimento social da cultura, nesse processo novo que é de reconstrução do imaginário da cultura, do nosso empoderamento dos trabalhadores da cultura. Sabemos que a cultura foi o primeiro setor de trabalhadores a parar devido à pandemia e foi o último a voltar de fato nas suas atividades. E o Ministério trabalha nesse momento com efetividade para o quê? Para executar a Lei Paulo Gustavo, que surgiu como uma lei emergencial em 2021, foi protelada a sua organização e o seu repasse de recursos para os municípios e estados pelo ex-presidente, e agora a gente trabalha no momento de colocar esse recurso na conta dos trabalhadores da cultura, primeiramente das prefeituras. Então, é um trabalho que de formiguinha, tem seis meses de trabalho, o Ministério da Cultura, e muita conteúdo já foi entregue para a população. Por exemplo, foi trabalhado um novo decreto de fomento, que versa sobre as novas formas de captação de recursos na Lei Rouanet, de prestação de contas para o município, para o governo federal através dos municípios e estados. Então, esses processos têm vindo acontecendo. E um processo interessante que é da própria conferência. Nós temos a secretaria, a diretoria do Sistema Nacional de Cultura. A gente parece que caiu. Milton, não caiu não, pode continuar. Tá aqui, congelou meu tempo aqui. Então, estamos num processo que dentro dessa Secretaria de Comitês existe a Diretoria de Articulação e Governança, da qual faz essa relação com os escritórios diretos. Existe uma diretoria de assistência técnica aos estados e municípios, onde dá subsídio de informação, de material direto, de conteúdos programáticos sobre o estabelecimento das leis, e tem uma diretoria que, para mim, é uma das mais importantes, que é a diretoria do Sistema Nacional de Cultura, que é o que nós estamos querendo hoje, trabalhando para direcionar a efetivação do artigo 216A da Constituição, que fala do Sistema Nacional de Cultura, que é o sistema que funciona desde o município até
até o governo federal. Então, importante, e nós estamos no processo das conferências. Foi lançado consequentemente com a Lei Paulo Gustavo, foi o processo de Conferência Municipal de Cultura, Conferência Nacional de Cultura, na verdade, que nós falamos das etapas municipais, da etapa estadual e da etapa nacional. Nós temos, vereadora, até o dia 31 de agosto, inclusive, para realizar as conferências municipais de cultura. Então, o objetivo é que o maior número de municípios brasileiros, e a gente trabalha aqui para chegar aos 246 municípios goianos, para organizar as conferências municipais de cultura. Por quê? Nós sabemos que todo município tem pessoas que trabalham com cultura, que fazem cultura, que atuam com fazer cultural. E essas pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser vistas, e a gente precisa dar condições para essas pessoas mostrarem o seu trabalho. Nesse processo também nós tivemos o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo. No dia 11 de maio, eu estive presente aqui, representando Goiás, eu estive presente em Salvador, no momento que o presidente Lula e a ministra Margarete assinam o decreto que dá o pontapé inicial para o repasse de recursos aos municípios e estados através da Lei Paulo Gustavo. Nós estamos falando do maior aporte de recursos do Brasil. São quase 4 bilhões de reais que serão enviados aos estados e municípios para fazer cultura em cada localidade. Aqui em Goiás, nós temos um total de 131 milhões de reais, 425 mil, sendo que desse recurso, 67 milhões e 765 mil vão direto para o Estado, para trabalhar os editais do Estado, e 63 milhões e 660 mil vão para os municípios. Hoje de manhã, tivemos uma atualização, nós de Goiás ultrapassamos os 50%, mas é um número baixo ainda. Quase 45%, 47% dos municípios goianos ainda não aderiram à lei Paulo Gustavo. Então, o que isso significa? Significa que o gestor está deixando de levar recursos para o seu município e investir na área cultural. E esse recurso pode ser investido de diversas formas. Você vai abrir edital de premiação para aqueles artistas que já fazem atividade, vai abrir edital para organização de novas atividades culturais, tem um ponto específico que pode ser investido, inclusive, na estruturação de salas de cinema, na produção de curtas, documentários sobre os municípios. Então, tem muita forma e precisa que cada gestor e cada gestora utilize o recurso com criatividade. Obrigada, Miltinho. Conforme você foi falando, as perguntas que tinham chegado para mim foram sendo respondidas, mas a gente pode colocar mais detalhes. Uma questão aqui, enquanto você colocava, que é a questão das conferências municipais. A Sueli, ela me perguntou o seguinte: quem que organiza essa Conferência Municipal da Cultura? É só o gestor do município, ou seja, a pasta, ou os fazedores de cultura também podem participar na elaboração? Como é que acontece? É que a conferência aconteça com todas as pessoas ligadas ao setor cultural participem, desde a gestão até a mobilização dos fazedores de cultura, visto que a gestão municipal tem algumas tarefinhas nesse processo de convocação oficial, de fazer a relatoria, de construir a perspectiva do chamamento dos delegados, de estabelecer o regimento. Então, onde tem conselho, o conselho também tem essa tarefa, o Conselho Municipal de Cultura. Mas pode montar um grupo
de trabalho, um grupo gestor, uma comissão gestora da Conferência Municipal de Cultura, envolvendo legislativo, executivo e os trabalhadores de cultura, que vai maturando o processo, fazendo a discussão e tentando chegar a consenso, né, estabelecer consenso. A perspectiva é que esse momento, a Lei Paulo Gustavo não exige, mas o momento de aporte de recursos, por exemplo, em 2024, vai fazer algumas exigências do poder público municipal, que é que cada gestão municipal constitua o seu CPF. O que é o CPF da cultura em cada município? É que o município tenha conselho, plano e fundo municipal de cultura. Então, isso são tarefas da gestão. Então, a gestão precisa de estar à frente de alguns momentos. Mas o setor cultural precisa de estar mobilizado, onde a gestão não tem interesse de fazer, está cobrando a participação, a efetivação do que faça esses processos. Obrigada, Miltinho. Então, olha só, em Porá, nós temos o Fundo Municipal de Cultura. O plano, ele tem um plano escrito, mas parece que é meio tortuosa essa estrada, que ainda não consegui entender direito como é que está, mas é um debate entre os fazedores de cultura. E temos, o conselho existe, instituído como, né, por lei, mas ele não está atuante. Então, nós temos aqui em Porá uma tarefa boa, né, para se colocar a questão da cultura para caminhar realmente, porque uma coisa boa é os fazedores de cultura se organizaram desde o ano passado e assim, de uma forma bem efetiva, cobrando a questão da conferência, a questão da utilização dos recursos através do Fundo Municipal de Cultura, da forma como a lei exige, e então depois eu vou compartilhar o programa de hoje através de vídeo e fazer com que a gente consiga reunir esse pessoal de novo e a gente ir atrás do que é necessário para que a cultura de Porá seja um pouco melhor valorizada, que nós conhecemos o quanto é importante aqui, não só de Porá, quanto da região, e a gente tem que a gente tem que se apoderar do que está à disposição. Uma coisa que eu tenho falado muito nas sessões é o quanto que faz a diferença um governo federal, que é, né, agora atualmente nosso presidente Lula, quando o governo ele é realmente para o povo. E aí as informações chegam, os programas chegam até a população, e aí o que nós precisamos fazer? Nós, como município, como munícipes, termos acesso a isso, seguirmos o edital, estarmos... Desculpa, a gente estou com uma menina aqui do ladinho, então quem está ouvindo um espirro aqui é ele. Então a gente precisa realmente fazer com que termos acesso ao que está disponibilizado pelo governo federal. Eu tenho falado muito isso em sessão em todos os níveis, na educação, na construção civil, na saúde, tanta coisa boa que o governo federal tem trazido já nesses 6 meses de governo, e na cultura não é diferente, então nós precisamos nos apoderar disso. E dentro disso temos a questão da Lei Paulo Gustavo. Eu fiz um acesso ao site do Ministério, foi no domingo. E aí, então, quando você disse sobre a adesão dos municípios goianos, eu vi que já está diferente, né? Deu uma melhoradinha nos dados, né? Porque quando eu olhei, ainda estava quase um pouquinho acima de 40% de adesão dos municípios goianos. Então, é importante a gente salientar isso, porque há o recurso, ele está disponível. Agora, quem precisa fazer a tarefa de casa são os municípios. E, nesse momento, quem faz isso são os gestores, né? É o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, onde não tem a secretaria separada, porque aqui em Porá é a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. Tudo num pacote só. Mas o pessoal fez a tarefa de casa, porque eu olhei lá, foi liberado, né, do município de Porá foi liberado, e para nós aqui em Porá foi liberado R$ 294.159,51.
E aí, já vem aquele monte de perguntas, algumas perguntas chegando aqui. Tem a pergunta do professor Valdir, e tem uma pergunta também do cantor, deixa eu pegar o nome dele aqui, que está na mensagem, o Francis Júnior. Então, vou colocar a pergunta do Francis e do professor Valdir, e aí você já responde essas duas perguntas. O Francis, que é cantor, ele pergunta: vamos ter mais apoio aos turistas locais? E o Valdir fez uma pergunta mais, mais específica, que ele colocou em relação a... Vou colocar aqui no que ele fez pelo Facebook, dá para deixar aqui na tela. Ele quer saber que esses recursos, né, da Lei Paulo Gustavo, eles podem ser usados para financiar livros? Nós temos muitos escritores aqui em Porá também. E aí as duas perguntas são essas, né? Se teremos recursos chegando para os artistas locais e específico para financiar publicação de livros. Fique à vontade, Miltinho. É importante a gente dar uma resgatada de como ela foi constituída, para ver, inclusive, como e onde ela pode ser investida. Ela foi criada a partir do Senado e surge como uma PLP, e com o objetivo de recuperar recursos do Fundo Nacional do Setorial Audiovisual, o FCA, e do Fundo Nacional de Cultura. Maior parte desse recurso é destinado ao audiovisual, ao audiovisual. Então, 70% dos quase 295 mil que Porá tem, 70% precisa ser destinado ao audiovisual, que são em 3 incisos, que é a gravação de documentários, curta-metragens, webséries, videoclipes de músicos, de artistas locais. Então, é uma forma de divulgar. Outro inciso da lei, também dentro do audiovisual, fala da reestruturação de salas de cinema. Então, por exemplo, um auditório que a cidade tem, pode ser público ou de alguma entidade, alguma associação, que pode vir a ser uma sala de cinema, que precisa de reforma, restauro, manutenção, pode ser destinado também parte do recurso. E outra parte do recurso é na área de mostras de cinema, circulação, área de formação, por exemplo, pode fazer cursos de formação com os trabalhadores da cultura, com os artistas aí de Porá, para ajudá-los à elaboração de projetos, para eles conseguirem, inclusive, captar recursos em outras fontes de financiamento. Então, o recurso pode ser utilizado para isso também. 30% do recurso pode ser para as demais áreas. Então, a elaboração do livro, o lançamento do livro, é sim contemplado da lei, como a catira, como a dança, dentro dos outros 30%. Isso não inviabiliza que, por exemplo, um escritor queira transformar seu livro em conteúdo audiovisual. Tem muito escritor já pensando em fazer dessa forma, transformar o seu conteúdo escrito em material, fazer 6 edições de uma websérie sobre um livro que tem. Então, precisa o setor cultural estar, primeiro, antenado e preparado para utilizar o recurso nas diversas fontes, porque precisamos de utilizar principalmente a criatividade nesse processo. E aí, com esse aporte de recurso destinado a todo o município, eu acredito que isso influencia no turismo local. Por exemplo, se a gente tem um filme bacana sobre, por exemplo, a história dos pioneiros de Porá, sobre as pessoas que construíram a história de Porá, isso gera engajamento nas redes, gera curiosidade e pode sim também contribuir com o turismo local, que é a primeira pergunta. Então, é um investimento que vai injetar um recurso significativo no município e que terá outras possibilidades. E aí vale a pena lembrar que, como o Iporá já fez o deverzinho de casa, isso é importante, tem o processo de fundo, plano e conselho
que já existe, mas que precisa de utilizar os seus melhoramentos, ferramentas de facilidade, e Porá já entra numa grande possibilidade de disputar o recurso já de 2024, que aí nós, no momento que foi aprovada a Lei Paulo Gustavo, foi aprovada a continuidade da Lei Aldir Blanc, que a gente chama Lei Aldir Blanc II, que injetará um recurso muito parecido a esses 295 mil, ainda esse ano, até 2017, que serão 5 parcelas durante a Aldir Blanc. Então, é um processo que a gente vai levar bastante recurso para o município, e o município precisa isso, de estar ligado com as demandas dos trabalhadores da cultura, e os trabalhadores da cultura antenados que têm um recurso, e fazendo essa gestão de diálogo, cobrança com o executivo municipal, para que saiam editais que atendam a demanda de cada um e cada uma aí de Porá. Notícias excelentes, né? Eu tenho aqui uma pergunta. Ela não se identificou, eu não tenho um número salvo aqui, mas ela pergunta o seguinte: a pessoa pergunta agora, o município conseguiu, fez o seu dever de casa, colocou, fez teve o valor autorizado, o recurso autorizado, e agora, quais são os próximos passos dentro do município para esse recurso ser disponibilizado às pessoas que fazem cultura? Então, o que a gente tem falado, e que a lei é uma das exigências da lei, são as consultas públicas, as oitivas. Então, eu não sei se Porá já fez alguma, mas é importante que reúna o setor cultural para elaboração do edital. O edital precisa de atender algumas demandas feitas nessas oitivas. Então, eu estive, por exemplo, nas últimos dias, participando de 4 oitivas na última semana. Estive em Cocalzinho, estive em Padre Bernardo, estive em Quirinópolis e na Ciolândia. Foram momentos que a administração, juntamente com o conselho, e aí alguns momentos que é conselho de educação, cultura, esporte, lazer, tudo junto, mas chama uma reunião pública e vai colhendo informações. Eu sou músico, eu gostaria que tivesse um prêmio na área da música, que eu já toco há muitos anos. Eu sou do audiovisual, eu acho que deveria ter 2 documentários com esse valor do recurso. Então, a gestão agora tem o papel de ouvir essas demandas e elaborar um edital. Elaborar o edital, e aí o edital é conforme qualquer concurso público. Você vai lá colocar as exigências para quem pode ser inscrito. A gente tem orientado cada município se apropriar desse recurso, colocar que os editais devem ser contemplados quem é da cidade, quem identifica como trabalhador da arte e da cultura daquele município, e com produtos que valorizem as regiões e os próprios municípios. Então, o papel agora é da elaboração desse edital. O edital tem aqueles prazos, né? Algumas prefeituras ainda utilizam a antiga lei de licitação, e alguns municípios já estão colocando e utilizando a nova lei de licitação. Mas abrir os editais, essas concorrências públicas, para que o setor cultural escreva seus projetos e o conselho ou a comissão de avaliação faça a avaliação desses projetos e comece a executar o quanto antes possível. Acredito que até dia 15 de julho, o recurso de Iporá, dia 16 de julho, o recurso de Iporá já está na conta. Já foi aprovado o plano de ação, e agora é um momento de assinatura do termo de adesão da cidade de Iporá, e aí o Ministério faz o repasse, abre contas específicas para a gestão do recurso e faz o repasse para que o município esteja apto a utilizar. Um ponto importante também, o município, a gestão municipal, precisa de enviar um projeto de lei orçamentária para a Câmara Municipal,
visto, vereadora, que esse recurso não estava previsto na LOA. Então, precisa de fazer uma adequação na LOA, incluindo esses quase 295 mil, para que o município também consiga fazer o pagamento de cada inscrito e contemplado na lei. Então, é um processo agora burocrático da gestão, executivo municipal e legislativo municipal, com a vigilância sempre do poder da sociedade civil, que a gente tem falado, estimulando a participação popular, estimulando a sociedade civil a cuidar do recurso público também, e população. Obrigada, Miltinho. Eu estava aqui ouvindo, uma das perguntas era essa, em relação à dotação orçamentária. E, como você já comentou aqui, né, é importante que o Executivo envie o mais rápido possível para a Câmara Municipal, né, a modificação, né, a modificação na LOA, para que possa ter acesso a esse recurso e utilizar da forma correta, né? Então, era uma das questões, então já está aqui respondida. Miltinho, a questão que o pessoal tem perguntado aqui é qual foi o critério para os valores serem distribuídos entre os municípios? Por que Porá ficou com esse valor, né? 294 mil reais, quase, acho que é isso. Mas, porque assim, quais foram os critérios? O município que pedia, ou pede um valor e aí é feita uma avaliação? Como é que é feito isso? Não, foi feita uma distribuição conforme o fundo de participação dos municípios, conforme o último censo realizado em 2022. Nós tínhamos uma tabela inicial em 2021, que foi alterado por pouquinha coisa para 2022, mas fatores predominantes foram o número de habitantes de cada município. Por exemplo, nós temos aí em Anguera, o menor município de Goiás, com 40 mil reais. Aí nós temos Iporá, um município mediano, para médio porte, 294 mil. Nós temos no entorno, onde as cidades são mais volumosas de habitantes, por exemplo, Valparaíso, 1.484.000. Então, foi conforme ao número de habitantes e também ao fundo de participação dos municípios, aquele recurso que o município já recebe da União. Obrigada, Miltinho. Eu estou me recuperando de um problema respiratório, minha voz tem hora que some. Eu espero que esteja num volume suficiente para o pessoal ouvir. Miltinho, eu gostaria de agradecer, nós estamos aqui já caminhando para os 10 últimos minutos do programa, e então, assim, vou tentar, tem algumas perguntas, a maior parte das perguntas que chegaram aqui, gostaria primeiramente de agradecer ao pessoal que está participando, quem está deixando mensagem aqui pelo WhatsApp, e também quem está participando pelo Facebook. É sempre importante, porque a gente elabora questões, mas quando chega dos ouvintes, de quem está sempre acompanhando o programa, ou quem tem interesse naquele assunto em específico, o programa se torna muito mais interessante, e a gente sabe que conseguiu alcançar o objetivo, que era levar a informação de qualidade. Então, eu gostaria de agradecer quem está deixando aqui as mensagens, algumas mensagens parabenizando pelo assunto, pelo programa, te parabenizando pelo cargo agora, por estar à frente da Secretaria do Ministério da Cultura aqui em Goiás, e eu tenho certeza que será assim terá muito sucesso, porque você tem uma longa trajetória dentro da cultura, e vai trazer isso para a gente, né? Para quem ainda está começando a engatinhar, outras pessoas que já estão nessa caminhada há muito tempo e sabem o quanto que cultura é importante. Nós passamos por um período muito complicado de negação a muita coisa dentro do país, né? E a cultura foi uma dessas questões que foi negada o tempo todo nos últimos 4 anos. Então, a gente precisa... É importante ressaltar o quanto que essas ações do governo federal, o quanto que do Ministério,
o quanto que faz com que as pessoas voltem a respirar, se sentindo num país normal, tranquilo, e que né, com muitas dificuldades teremos ainda pela frente, mas agora tendo a certeza que nós temos apoio, que as coisas podem acontecer, que vai depender agora de cada um também correr atrás daquilo que é necessário. Então, gostaria mais uma vez de agradecer por você estar aqui, poder compartilhar essas informações. Eu gostaria que você pudesse, agora devolvendo para você, trazer algumas informações que não pode deixar de ser falada hoje. Você já deixou claro aqui que melhorou a adesão dos municípios, mas nem todos ainda, né? Foi em torno de 50%. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser salientada, ainda dá tempo, né, do pessoal. Hoje é dia 4, tem até o dia 11 para colocar né, cadastrar o plano de ação. Então, eu gostaria que você pudesse, além disso, trazer outras informações que você julgue relevante e a gente não pode deixar de falar aqui hoje. Então, Viviane, primeiro chegamos os 6 primeiros meses com a Lei Paulo Gustavo, que para mim é a primeira grande missão que nos chega aqui de Goiás nessa tarefa nacional, que é reverter o histórico que Goiás, que os gestores goianos não estão preocupados com a cultura. Então, é um chamado mesmo para os gestores, acho que sim, os gestores são responsáveis, têm essa responsabilidade, e que chegou o momento da reta final. A lei Aldir Blanc, não sei se foi o momento da pandemia e tal, mas Goiás teve muita dificuldade de buscar o recurso e nós fomos um dos piores estados a utilizar o recurso. Nós estamos com uma nova possibilidade, uma possibilidade para mostrar para o Brasil que nós aqui de Goiás temos, assim, uma cultura vasta, uma cultura com diversas modalidades, com diversas personalidades e que esse recurso deve chegar em cada município. É uma lei que tem uma vinculação estruturante no caráter dela. É uma lei que dialoga diretamente com a base da cultura, impulsionando que os municípios, estimulando que os municípios construam os seus sistemas municipais de cultura, os seus planos de cultura e o seu fundo municipal de cultura, visto que o objetivo é que os recursos da cultura sejam repassados aos entes federados diretamente através do fundo. Então, é importante que a gente e cada gestor assimile isso. Por quê? Nós estamos falando de cerca de, vamos falar para Iporá, mas cerca de R$300 mil por mais 5 anos. É um recurso que não estava no horizonte e que agora, bastando essa movimentação do gestor, que não é um recurso que Iporá disputa com outros municípios, mas é um recurso destinado a Iporá e que Iporá pode fazer bem, fazer um investimento bacana e gerar bons frutos para o município, gerando economia e renda, através das pessoas que vão ser contempladas, e também uma visibilidade da questão turística, da questão econômica. Então, são fatos importantes que o município tem de tarefinha nesse momento. E a fundamental é que essa informação chegue aos demais municípios. Iporá é um município importante da região, que dialoga com outras gestões. Então, os municípios que ainda não fizeram, nós temos até dia 11 para fazer, para entrar na plataforma de convênio do governo federal e cadastrar o seu plano de ação. O plano de ação é um documento simples, é um documento fácil de se fazer, não precisa de ser um documento total elaborado igual um edital, mas precisa ser feito para que o município manifeste o seu interesse em obter o recurso. Esse é o primeiro passo. Então, a gente tem conclamado aqui aos gestores municipais que acesse o site,
Acesse a plataforma de convênios do governo federal Transfere.gov, veja o valor que seu município tem à disposição e insira o plano de trabalho. Caso o município não tenha equipe técnica para fazer isso, tem todo o material de orientação dentro da página do Ministério da Cultura, dentro do site do Ministério da Cultura. Pode me procurar nas redes sociais, @MiltonGonçalvesJR. Estou à disposição para responder o máximo de perguntas possíveis para os gestores também que têm essa dificuldade de fazer esse processo. Caso ainda o município tenha dificuldade, a própria lei prevê que parte do recurso pode ser destinado à contratação de equipe técnica. Então, procure alguma especializada, alguma assessoria, alguma entidade cultural, que tem muitos gestores culturais fazendo trabalho pelo Estado, procure alguém para auxiliar vocês na elaboração. Mas nós estamos à disposição. Nossa tarefa é chegar até dia 11 de julho com os 246 municípios garantindo o recurso, e que a gente chega no segundo semestre aí, elaborando belos editais, colocando a cultura goiana em evidência. E eu tenho falado muito, eu quero ver a nossa catira de Goiás na Broadway. Eu não quero pensar pequeno como fazedor de cultura, eu quero pensar grande. Acho que nossos trabalhadores da cultura, os nossos artistas goianos, merecem um espaço grande e de relevância em todo canto desse mundão afora aí. Eu acho que essa a nossa tarefa, fazer Goiás expandir o seu setor cultural para fora. Assim como o Pio Vargas deu a sua contribuição nas letras, na área da literatura, nós temos outros artistas que também têm condição de ocupar esse espaço. Quantos Pio Vargas nós não temos dentro das escolas aí em Porá? Então, vamos estimular essa galera, essa meninada, a produzir, a fazer cultura e a gente ajudar esses trabalhos, esses talentos se expandirem pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, essa é a grande tarefa que nós temos até dia 11 de julho. 100% de adesão dos municípios goianos. Obrigada, Miltinho. É importante demais esse recado, porque a gente tem muita coisa para se fazer, mas ainda há tempo, né? Dá tempo de, como você mesmo disse, dá tempo da gente melhorar essa participação goiana, e nós temos em cada cantinho, em cada município do estado de Goiás, temos pessoas talentosas, nos mais diversos talentos, e que podem mostrar agora, né, a partir desse recurso, que vai contribuir tanto para a cultura local, né, de cada um desses municípios. Então, eu tenho esperança que o pessoal possa realmente participar, que os gestores corram atrás e façam. E para aqueles municípios que estão aqui nos ouvindo, se por acaso os gestores ainda não fizeram, vocês podem buscar, cobrar, procurem, né, a gestão, procure o secretário de Educação, que a maior parte das secretarias de cultura estão ligadas à Secretaria de Educação. Então, procurem os gestores locais, procurem os vereadores para também, né, cobrarem, porque é importante essa participação. Se os gestores não estão ligados, mas os fazedores estão, então vão lá e vão cobrar e fazer com que o município participe, tá bom? Meu tio, então agora nós temos, finalizando aqui o programa, vou deixar você se despedir do pessoal, e aí a gente encerra o programa hoje, tá bom? Tá bom. Gente, foi uma satisfação imensa estar esse final da manhã aqui com vocês. Saiu muito empolgado agora com a construção das agendas. E até dia 11 de julho é esse momento. Não cochilar, dialogar com todo mundo, falar para o gestor a importância que é de levar esse recurso para a sua cidade, que esse recurso é a antessala de outros recursos que virão. Então, nós estamos preparando muita coisa bacana para reestruturação do Ministério da Cultura, e que o MINC voltou e já chegou em Goiás, e nós estamos à disposição de cada um e cada uma nessa construção cultural aí. E saudações culturais a todos e todas aí nessa terça-feira linda, maravilhosa. Obrigada, Miltinho, mais uma vez, por disponibilizar o seu tempo aqui, poder
trazer tanta informação boa e esperança, né? Eu vejo de uma forma esperançosa a mudança aqui da cultura dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Então, um grande abraço, muito obrigada por estar aqui conosco, um grande abraço a quem está nos ouvindo pela sintonia 101,5, para quem, né, na sua casa, no seu trabalho, para quem está nos acompanhando pelo Facebook e quem vai assistir depois. Muitas pessoas têm acompanhado o programa porque o horário é um horário de trabalho, não pode assistir, mas depois está lá salvo no Facebook e assiste também. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e aguardo vocês terça-feira. Deixa eu deixar um recadinho aqui. As próximas terças eu estarei deixando aqui ou uma seleção musical ou uma reprise, que eu vou dar uma descansadinha, mas aí depois, em agosto, o programa Ciência e Cultura volta ao vivo novamente, já tem uma programação muito boa. E aí, Milton, eu gostaria de aproveitar aqui e deixar o espaço do Ciência e Cultura sempre aberto. A hora que você precisar, para poder trazer qualquer informação para o município e para a região, o programa está aberto para que você possa trazer essas informações. Tá bom? Obrigado. Tá bom? Sim. Interlocução através das rádios é ótimo. Muito importante essa participação. Nós temos aqui, então, finalizando o nosso programa. Um grande abraço a todos e todas. E a gente vai se conversando, ouvindo a programação da Rádio Educativa FM, a queridinha do Oeste Goiano. Um grande abraço.